Essa escultura é bronze, é original. Essa escultura tem uma particularidade, de fato ela tem várias particularidades, é que é uma das mais antigas esculturas em bronze feitas com cera perdida, quer dizer, ela é oca, tal. E no caso específico dela, ela é extremamente preciosa. Quanto mais fininha for a camada de metal, mais preciosa é a escultura. E essa parece que ela é a mais preciosa da história. Ela é feita com cera perdida não apareceu aí. A mais antiga escultura, o mais exemplo de escultura feita com cera perdida da história é de 7000 a.C. Essa é uma escultura do fim do século 6 a.C., tal, mas ela é preciosa, justamente por diversas razões. Primeiro, por causa, devido às qualidades plásticas, não é isso? Artísticas dessa escultura. Ela é realmente maravilhosa. E segundo, pelo fato dela ser muito levinha, extremamente leve. A camada de metal é realmente extremamente delgada e muito fininha. Tá? Os gregos, quando eles trabalhavam o bronze, eles trabalhavam muito a cera perdida. Pois bem, o que ocorre? Essa escultura, ela também tem uma certa monumentalidade do ponto de vista da escala. Ela tem 1,90 m de altura. Ela está no Museu Nacional de Atenas. Nós acabamos de ver ali o Zeus, ou Poseidon, lá do Cabo de Artemisium. Ela está no mesmo museu do Zeus, ou Poseidon, do Cabo de Artemisium. É bronze também e, no caso específico, é um bronze original. Ela tem um gesto falante, olha como é linda tal. É de fato, é como se ela estivesse conversando ali com o observador. Ela devia ter, essa é uma hipótese verossímil, devia ser a representação de um Apolo. E é possível que ele estivesse com um arco na mão esquerda, ou uma lira na mão esquerda, é possível. Tá? Porque ele também foi encontrado por acaso. Sabe como é que ele foi encontrado? Em 1959, uns operários na cidade de Atenas foram instalar uma rede de esgoto no Pireu, Porto Ateniense. Aí eles escavaram um grande buraco lá e encontraram o Croesus. Ele tem nome, ele chama-se Croesus. O Croesus foi encontrado por um acaso quando operários trabalhavam numa rede de esgoto no Porto Ateniense. O Porto Ateniense chama-se o Pireu, em 1959. Você faz um buraco, em Atenas é assim, você faz um buraco e você encontra alguma coisa. A cera, no caso específico do Croesus, ele está no Museu Nacional de Atenas. É um bronze, final do século VI, a.C., tal. Ele tem 1,90 m, quer dizer, ele tem uma cera, do ponto de vista, ele é relativamente monumental, quer dizer, tal. Bom, no caso específico do Croesus, no caso específico da Grécia, a cera era cera de abelha, mas não é o mel da abelha, hein? É o favo. Você pega o favo da abelha, aí aquece, vai aquecendo, etc. tal. E ele vai se transformando naquela forma pastosa, não vai? Aí você vai mexendo, etc. tal, não sei quanto tempo, mas vai lá, tal. Aí depois que aqueceu o favo, aí você fez a cera. Aí tem que deixar a cera e aí esfriar. É isso. Você esfriar. É isso. Bom, aí então você coloca na água, num tanque com água fria, etc. tal. Aí você começa a trabalhar na cera. E você vai fazer a escultura na cera. Mas todo toque, retoque que você der na cera vai aparecer no metal, hein? Vai aparecer no bronze. Tudo que você fizer na cera, ela vai aparecer no bronze. Depois é que você fez a escultura em cera, etc. tal, você faz um casulo. E esse casulo, bom, pode ser um casulo de terracota, um casulo de gesso, se encontra gesso na natureza. Você faz um casulo, você justamente coloca o gesso sobre a cera no qual você trabalhou, e aí tem que ter, obrigatoriamente, senão é impossível, vai ser impossível você jogar o metal lá dentro, um duto, uma abertura, para que o metal seja atirado no interior do casulo. Quer dizer, você tem um duto para entrar o metal e o outro para sair. E lá vai sair a cera e também gases e tal, né? Porque, bom, aí usa-se o bronze, que é uma liga de cobre estanho com ponto de fusão baixo, né? Isso, o bronze, o ponto de fusão dele é baixo. Então, aí faz a liga de cobre estanho e tal, e aí com uma concha
naquele duto, você vai atirando o bronze quente, ele vai ocupando o lugar da cera, a cera sai justamente por outra abertura, por outro duto. Bom, e aí você tem no interior do molde, do casulo, você tinha as reentrâncias da cera, né? Então, o metal ele vai ocupando todo esse espaço. Bom, aí você pega esse casulo e coloca na areia e vai ter que deixar esfriar. Depois que esfriou, você arranca, você vai quebrando. Parece que você tem que fazer esse casulo tal de partes, para que você possa quebrá-lo. Você vai puxando com a mão, etc. tal. E aí você pode trabalhar, você pode fazer algumas atividades, pode brunir, tal, algumas atividades sobre o metal. É isso inteiramente? Eu acho que é mais ou menos isso. Há muitos outros detalhes, há muito mais coisas aí ligadas. Mas, de uma maneira geral, eu acho que em traços gerais, pelo que eu entendi, é claro que se você fizer um casulo, e no interior do casulo, se você tiver a cera, se você colocar no forno a cera, ela vai se desfazer. E você vai ter a representação da escultura em negativo dentro do casulo, não vai? Hein? Que você pode, por outro lado, preencher com metal. Bom, de qualquer maneira, essa escultura ela é particularmente preciosa em diversos pontos de vista, inclusive pelo fato dela ser um exemplo de cera perdida utilizada na escultura grega. Mas eu volto a dizer, o procedimento de cera perdida não é o procedimento atual. As pessoas continuam trabalhando com cera perdida, tal. Bom, e da mesma maneira, tal. Bom, por outro lado, pessoal, agora, nesse caso específico dessa escultura, você tem uma divisão clara entre a cabeça e os troncos e os membros, não é isso? Você tem uma dissociação entre perna de apoio e perna de movimento, você está vendo? Está aí. E tem uma representação anatômica sem grandes exageros. Quer dizer, uma luz bate na superfície do bronze e aí há uma certa projeção de claro e escuro, que é uma representação anatômica extremamente bem medida, aquela noção grega tal, de sofrosine, de arete, é uma noção grega, um princípio grego. Se perguntasse aos gregos o que eram virtudes, eles não tinham noção de pecado, eles vão dizer que a virtude é aquilo que é feito com justa medida. Tá? E no caso específico, há uma representação anatômica sem exagero. Ele tem um gesto falante, é como se ele realmente dialogasse com o observador. Ele tem as partes lisas e as partes frisadas também, nas tranças ali do Croesus tal, e muito mais coisas. Vocês não querem falar? Tantas outras coisas. Mas uma coisa curiosa é que, de qualquer maneira, embora o período clássico esteja se insinuando numa peça como essa, maravilhosa, a tal do Croesus, ele ainda continua ligeiramente dentro dos padrões aqui arcaicos, no sentido que se trata de uma escultura bidimensional. Sei que escultura bidimensional é um pleonasmo, é uma contradição nos termos, mas a partir de um único ângulo de visão nós conseguimos perceber ele inteiramente e ele se dispõe também de uma maneira simétrica. Ele tem efetivamente eixo simétrico, tá? Então é isso, é um bronze. Bom, o que ocorre é que o modelo da escultura clássica, propriamente dito, é o discóbulo, o lançador de disco. Bom, o discóbulo original era em bronze, era de 450 a.C., e o escultor do discóbulo em bronze era o Miron. Miron era o nome do cara, o nome do escultor. Então essa aqui é uma das cópias de centenas de cópias do original do Miron em bronze. O original se perdeu, desapareceu tal. O que a gente conhece são cópias muito ruins como essa. Essa cópia, essa pedra, que é uma cópia romana do original do Miron em bronze. O original do Miron é 450 a.C. Essa daqui foi feita em Roma tal. No mínimo, para enfeitar o jardim de algum patrício romano, de um membro lá da classe dominante em Roma. Tem até esse recurso aqui muito banal, tá vendo? Que é para manter justamente o atleta em pé. Tem um pedaço de pedra ali e tal. Há muitas cópias. Há uma do período helenístico, que é em bronze, que está no Museu de Munique, que é linda, que é pequenininha. Ela é em bronze, mas é uma cópia também. Há centenas de cópias do discóbulo. O que significa discóbulo? Discóbulo significa o atirador do disco. Então, ele é um atleta olímpico. E o Miron, se nós pudermos abstrair, se a gente pudesse abstrair a pedra e imaginar como era o bronze do Miron, né? O Miron,
ele escolheu para representar o atleta no movimento de máxima tensão. É no instante mais tenso que ele vai girar sobre a perna de apoio, tá vendo? E ele vai atirar o disco. Ele não vai conseguir ficar nessa posição durante muito tempo. Você tem uma dissociação entre perna de movimento e perna de apoio, tá certo? Então, você tem isso chama-se contraposto. Você tem torção e oposição entre partes do corpo, de tal maneira que o movimento seguinte ele é sugerido, de tal forma que aqui você tem a representação do tempo, da temporalidade, que não era um traço da escultura do período arcaico. Se lembra da Dama de Auxerre? Ela não representava o tempo, ela tinha as duas pernas absolutamente simétricas. E no caso específico, é um movimento máximo de tensão, quer dizer, é a representação do movimento idealizado, sem dúvida tal, de um atleta no momento em que ele vai atirar o disco tal. Por outro lado, apesar dessa tensão, o discóbulo, em outras palavras, é o seguinte, no discóbulo há uma espécie de jogo dialético entre movimento e estabilidade, de tensão e estabilidade. Bom, como é que eu consigo falar nisso? Por outro lado, olha, em um aspecto você tem uma correspondência, em certa medida simétrica, entre o disco e a cabeça, de tal maneira que o disco faz o contraponto, o contrapeso à cabeça, tá vendo? Tal. Bom, por outro lado, o Gombrich, lá no História da Arte, ele escreveu a respeito do discóbulo, que o discóbulo do Miron é a conquista do movimento. O Miron conquistou o movimento. E, portanto, ela é uma escultura grega típica. Aqui apareceu o molho grego, o tempero grego, a síntese grega, que é o jargão. O jargão, o vocábulo utilizado é a síntese grega. A síntese grega realmente surgiu aqui. Olha, no entanto, apesar do Miro ter conquistado o movimento, a figura do discóbulo, representada no momento de máxima tensão, ela também se geometriza. Quer dizer, essa figura se coloca no interior de uma série de figuras geométricas, entre as quais o triângulo. Nós não podemos traçar alguns triângulos aí do corpo do discóbulo. Por outro lado, no discóbulo há dois segmentos de linhas curvas que também se compensam. Eu vou dizer por que eu estou falando tudo isso daqui a pouco, daqui a um minuto. Mas, por exemplo, olha, a gente pode puxar um segmento de linha curva que sai ali do braço do movimento, do braço tensionado, que passa aqui, olha, pelo ombro do discóbulo, puxa uma linha ali, ó, que passa aqui do discóbulo e tal, e aí vai até a perna de movimento. Isso aqui tem uma linha, olha, é um segmento de linha curva. E no sentido oposto, há um outro segmento de linha curva que praticamente compensa essa. Nós podemos puxar uma linha que sai aqui da perna de apoio, tem uma perna de apoio do discóbulo e tal, que passa pelas costas do discóbulo e vai até a cabeça dele. Então tem um segmento de linha curva nesse sentido e um segmento de linha curva no outro sentido. Então são dois segmentos de linha curva, que de tal maneira essas linhas se compensam. Por outro lado, há uma série de jogos de triangulações aqui no discóbulo, tá? Nós podemos traçar, por exemplo, uma linha que sai daqui, uma linha reta, que vai basicamente até aqui, ó, uma linha reta aqui que vai até mais ou menos a altura do joelho do discóbulo, aqui uma outra que vai até o início aqui, olha, do antebraço do discóbulo, e aqui uma até o braço do movimento. De tal maneira que aqui também se formam algumas figuras triangulares. Tal. Bom, o que ocorre, em outras palavras, é o seguinte. Não sei se vocês estão convencidos, mas o que ocorre é que o discóbulo é uma espécie de síntese da escultura grega do período clássico, onde há um jogo de instabilidade e de estabilidade. Há um jogo de movimento, ao mesmo tempo de tensão e de geometrização, efetivamente, das formas. Quer dizer, as formas se geometrizam. Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta inocente para vocês. Hein? Quero ver quem responder vai ganhar um vinho legal. Tal. Hein?
Sabe qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: esse movimento, essa tensão, essa disposição do discóbolo nesse ângulo, nessa situação de tensão extrema, ele é um movimento descontrolado ou é um movimento requerido, pensado? Hein? Fala, Yara. O que vocês acham desse movimento? Você acha que é um movimento descontrolado? É um movimento descontrolado do atleta? Ah, treinar. Hein? É uma coisa que ele treina e aprende, deixa mais sofisticado. Tá vendo? Aí está o segredo. É do grande princípio da escultura grega. É que as esculturas gregas, elas têm uma função na vida da polis grega, e uma função política, e uma função ética na vida da cidade grega. Elas são modelos de comportamentos racionais. Elas são utilizadas como exemplos de comportamentos racionais. Elas são exemplos éticos. Embora, efetivamente, o discóbolo esteja representado no seu momento de maior tensão, essa tensão ela não escapa em nenhum momento ao controle do atleta. Não sei se eu... Yara, você explicou, eu que agora me perdi novamente. Da maneira como ela explicou que está certo. Tá legal? É um movimento requerido, planejado, não há nenhuma expressão da irracionalidade. As esculturas gregas, elas têm uma função. Eu vou voltar a isso a próxima vez, a próxima semana, e gostaria de insistir nisso. A escultura grega era entendida no mundo grego como modelos de comportamento racionais. Quer dizer, elas têm uma função efetivamente na vida da polis. Por outro lado, pessoal, o discóbolo, ele, por incrível que pareça, ele continua mantendo um certo diálogo com os regimes de proporcionalidade egípcios, no sentido em que a magnífica musculatura do tronco, você tem um tronco representado de frente, essa representação anatômica, efetivamente, de um tronco de um atleta, e os membros de perfil, tá vendo? Você tem as pernas de perfil, os braços de perfil e o tronco de frente. Quer dizer, mesmo quando aparece a síntese grega, a novidade grega, eles continuam conversando com os princípios da arte egípcia. Quer dizer, um diálogo com a arte egípcia permanece. Bom, por outro lado, no período, enquanto os egípcios eles pensavam na produção das suas obras de arte em módulos absolutos, e aqui tem uma novidade que quero também me referir a ela na próxima semana, na próxima vez. Os gregos, embora a arte grega ela seja também canônica, ela é regrada, os gregos, eles pensavam as suas obras de arte, as esculturas em particular, a partir de relação proporcional entre partes. Eles não tinham módulos absolutos, eles tinham cânones, mas eles dividiam a figura, por exemplo, em cabeça, tronco e membros. E aí depois eles pensavam as relações proporcionais entre essas partes. A concepção de beleza grega, nós vimos tal, os gregos concebiam a beleza, só concebiam a beleza em objetos complexos. Onde estava a beleza? Não existe beleza, segundo eles, em objetos simples. A beleza ela é relacional. A beleza pressupõe relações proporcionais entre partes. Então, as suas esculturas, elas apresentam esse critério da proporcionalidade, mas para isso eles pensam as esculturas dividindo-as em partes e pensando a relação entre elas. Eu queria dizer que a grande novidade trazida pelos gregos é que os gregos foram os primeiros a considerarem os locais para os quais as esculturas foram feitas e ajustarem os seus regimes de proporcionalidade a partir daqueles locais. Por exemplo, se uma escultura foi feita para ficar num pódio mais elevado, vamos supor uma escultura, ela foi feita para ficar sobre essa mesa, e eu tenho que ajustar o seu regime de proporcionalidade ao ângulo por meio da qual ela será vista. É porque aquelas partes da escultura que estão mais próximas ao meu olhar, elas parecerão maiores do que efetivamente são. Não sei se eu consigo explicar. E o nome que se dá a isso é
ajustamento eurítmico ou ajustamento compositivo. Eles vão levar em consideração não apenas os critérios de proporcionalidade, os regimes de proporcionalidade, mas os locais para os quais as esculturas serão feitas e nos locais onde elas serão expostas. Dependendo do local, as proporções serão alteradas para que elas possam ser vistas de acordo com os cânones. Por exemplo, o regime de proporcionalidade é esse, tal. Se eu cumprir esse regime de proporcionalidade, mas se eu colocar a escultura sobre essa mesa, as partes inferiores, que estão mais próximas ao meu olhar, elas vão aparecer deformadas. Então eu tenho que ajustá-las. Eu tenho que fazer ajustes. E quais eram os nomes o nome que eles davam a esses ajustes? Eles chamavam de ajustes compositivos ou ajustes eurítmicos. Eu vou fazer o seguinte, a semana que vem, a próxima vez, eu vou começar justamente me referindo a esses ajustamentos eurítmicos feitos nas esculturas gregas. Como essas esculturas gregas, tiradas dos espaços para os quais elas foram feitas, elas vão nos parecer deformadas, elas vão parecer que elas não têm o critério das relações proporcionais justas de acordo com os cânones, tá certo? Você pega uma escultura que foi feita, por exemplo, para ficar na proa de um navio. Você pega a escultura que foi feita para a proa de navio. Se você colocá-la aqui no solo, ela vai aparecer com as proporções alteradas. Então, o que eles fizeram? Eles ajustavam compositivamente, eurritmicamente, essas esculturas. Se é uma escultura para ficar num pódio elevado, eles faziam as partes de baixo menores e as partes de cima maiores. Como essas partes de baixo mais próximas ao meu olhar, elas vão dar, eu vou ter a impressão que elas são maiores que efetivamente elas são. Então elas aparecem ajustadas.